Foi uma experiência bem interessante, porque eu entrava no capítulo de Elias, eu amava o livro. Eu entrava no capítulo de Laia, eu queria abandonar o livro. Fala pessoal, meu nome é Xanahan Vulcão, esse é o que eu acabei de ler e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje vamos falar sobre as minhas leituras do mês de abril. Já aproveita que a gente está começando, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber coisa nova 2 vezes por semana. E manda nosso conteúdo para o máximo de pessoas que gostem de literatura e que você conheça. Isso ajuda demais o canal a crescer. Como sempre, eu tô aqui para falar sobre as minhas últimas leituras, as leituras do mês que acabou de acabar. No caso, abril. Em abril eu li 8 livros e tem de tudo aí. Terror, fantasia, romance, YA, tem de tudo. Na real, eu tava olhando aqui, são 4 de fantasia, uma ficção científica / distopia, 2 livros de terror e um YA romântico. Ah, eu sempre esqueço. Se você for fazer qualquer compra no site da Amazon, usa o link do nosso canal, ele tá na descrição do vídeo. Você pode comprar de uma calça jeans, a um ring light, a um box de livros. A gente recebe uma pequena comissão e a gente pode reinvestir por aqui. Eu comecei o mês de abril com O Vilarejo, do Rafael Montes, nessa edição maravilhosa da Suma. Eu já gosto dele desde a capa, fora que ele tem várias ilustrações no livro, tipo essa aqui. São super bem feitos, é um livro super bem cuidado, maravilhoso esteticamente. Mas e o conteúdo? O vilarejo conta com 7 contos. Todos esses 7 contos se passam no mesmo vilarejo. E cada um desses contos é norteado por um demônio. E cada um desses 7 demônios representam 7 pecados capitais. Inclusive eu recomendo que se você for ler esse livro, que leia do prefácio até o pós-fácio. Vale a pena, você não vai se arrepender. Na verdade, se você deixar de ler os dois, você vai perder 70% da experiência que esse livro pode te oferecer. Rafael Montes é um mestre. Desde o primeiro conto, ele já te mostra o quão dedicado ele está a te deixar, no mínimo, desnorteado. Os contos, eles se passam no mesmo vilarejo com personagens que têm ligação, mas com épocas diferentes, em momentos diferentes no tempo. E alguns desses contos são verdadeiramente assustadores. É um livro bom de olhar, leitura facílima, e ele dá aquele medinho. Eu super recomendo. Foi uma leitura deliciosa para começar o mês. Pense bem, eu terminei o mês passado com O Quarto de Giovanni. Eu tava com a expectativa pro próximo livro altíssima. O Quarto de Giovanni entrou na minha lista dos favoritos da vida, sabe? E eu peguei logo esse depois. E eu não me decepcionei. Foi um ótimo livro. O segundo livro que eu li no mês de abril foi Percy Jackson e o Mar de Monstros, de Rick Riordan. Como vocês sabem, eu estou lendo todos os livros da série Percy Jackson aqui no canal de tempos em tempos, todos com vídeos dedicados. E nesse caso não foi diferente. Eu vou deixar aqui linkado a resenha específica para ele, acho que ela tem uns 19 minutos, então eu explico muito bem lá o que eu senti. Eu posso adiantar que eu gostei muito mais dele do que de Percy Jackson e Ladrão de Raios. Isso já é um ótimo indício. Eu posso falar que abril foi um mês complicado, sabe? Enquanto março foi um mês incrível, abril foi um mês de altos e baixos. Foi um mês em que eu esperava muito e em alguns momentos eu fiquei extremamente decepcionado. E o primeiro caso que isso aconteceu no mês foi com Rex, nessa edição lindíssima da Dark Side. Rex conta a história de uma pequena cidade nos Estados Unidos que é habitada por uma bruxa há centenas de anos. Séculos atrás, essa bruxa foi morta e ela acabou voltando à vida. Quando ela voltou à vida, os cidadãos dessa cidade costuraram seus olhos e suas bocas para que ela não pudesse enfeitiçar mais ninguém. E depois de voltar dos mortos, com os olhos e a boca costurados, ela ficou vagando pela cidade durante séculos. Ela se tornou imortal. E durante todo esse tempo, ela vivia a vida dela cega e muda, sem mexer com ninguém. Ela simplesmente ficava vagando pela cidade ou parada em pontos e nada acontecia, até que um grupo de jovens resolve mexer com a bruxa. E aí você recebe uma sinopse dessa e você pensa, meu Deus, esse é um mega livro, eu vou ficar todo cagado. Mas não foi isso que aconteceu. A verdade é que a bruxa, ela é um figurante de luxo no livro. Eu inclusive já falei sobre esse livro na book tag do Café Literário. Eu
extravasei lá tudo que eu senti nesse livro, a minha grande decepção. O que acontece é que isso se torna um drama familiar e um drama sobre uma cidade, e a bruxa, ela aparece de vez em quando e ela não faz nada. Essa é a real, ela não faz nada. Eu até achei que nos últimos 60 páginas do livro ela fazia alguma coisa, mas se você pensar muito bem, nem isso. O melhor que a bruxa faz durante o livro inteiro é ficar andando com um pavão morto pela cidade. O que acaba sendo hilário é pra ser, nossa, ela está andando com um pavão morto. Mas você ri. Eu, pelo menos, ri muito quando ela apareceu com o pavão morto. Além disso, uma série de coisas não é explicado. Um monte de ponta fica aberta. Eles focam muito nesse livro que a bruxa passa por um mesmo caminho todos os dias. Pra nada. Fora que um monte de coisas sem sentido acontece, coisas completamente irrelevantes pro plot do livro, como por exemplo uma mulher ser estuprada. De graça, nada acontece. Isso não resulta em nada. O estupro está ali apenas para chocar o leitor. Enfim, eu dei 2 estrelas para esse livro, eu não curti. O quarto livro que eu li esse mês foi Com Amor, Simon, da Becky Albertalli, publicado no Brasil pela Intrínseca. Nesse livro acompanhamos Simon, que é um menino que está no ensino médio. Ele é gay, só que ele não é assumido. Ele sabe que ele é gay, ele entende isso, ele não tem vergonha. Ele simplesmente ainda não se assumiu. É o momento dele e ele decidiu que esse momento ainda não chegou. Ele troca e-mails com um cara anônimo que estuda no mesmo colégio que ele, que se auto-intitula Blue. Até que outra pessoa do colégio acaba vendo os e-mails entre ele e Blue e resolve chantagear Simon para que ele lhe faça um favor, ou ele vai revelar para todo mundo que Simon é gay. Esse foi um dos livros mais doces e identificáveis que eu li em muito tempo. Eu devo dizer que eu não esperava, sabe? Eu assisti o filme e eu achava que o filme seria melhor do que o livro. Mas como o livro se passa todo na cabeça de Simon, a coisa fica muito mais interessante. Você entende todas as percepções dele conforme ele ia crescendo e se vendo como diferente das outras pessoas. Com pequenos toques, sabe? Nada muito exagerado, mas você sente isso. Eu me vi muito como um adolescente na mesma situação. Aqueles momentos em que você se anula as coisas que você gosta para tentar simplesmente se encaixar num padrão e passar despercebido e ser mais um no meio de um grupo. De uma forma que os olhos não estejam em você, que as pessoas não percebam que você está escondendo. Eu não esperava isso. Enfim, eu amei esse livro. Leiam! Leiam Com Amor, Simon, ele vai te mostrar muito, de uma forma muito doce e tranquila. O próximo livro que eu li no mês de abril foi o meu favorito do mês. Eu estou falando de O Ceifador, do Neil Shusterman, publicado pela Seguinte. Esse livro se passa em um planeta Terra onde as pessoas não morrem mais de causas naturais, onde não existem mais doenças, onde não existe mais fome. As pessoas simplesmente vivem eternamente. Elas ainda envelhecem, mas aí existe um processo de rejuvenescimento em que eles voltam para uma idade que eles decidirem. E se você entrar na situação de morte, alguém do governo vai aparecer e vai te revivificar. Mas numa situação dessa, como controlar o número da população mundial? E aí entram os ceifadores. Os ceifadores são os únicos que podem decidir sobre a vida e a morte das pessoas. Eles são a cota de mortes mensal que eles devem cumprir. E nesse esquema onde pessoas aleatórias deveriam ser escolhidas para morrer, o caminho seria perfeito, certo? Claro que não, porque tem humanos envolvidos. E quando temos humanos, temos corrupção. O Ceifador, ele é incrível. Ele é um livro sensacional. Uma das melhores ficções científicas e distopias que eu já li. O ritmo dele é frenético do início ao fim. Ele tem protagonistas que são excelentes. Você torce por eles o tempo inteiro. Não são protagonistas que tomam decisões idiotas, são protagonistas inteligentes. O que faz todo sentido se você parar pra pensar, porque eles são treinados para isso. Os plot twists aqui são fenomenais. Enfim, eu não tenho muito o que falar sem dar muitos spoilers, mas assim, os dois protagonistas, eles têm um arco delicioso de ler do início ao fim, desde a parte que eles estão no treinamento inicial até a parte que o livro termina.
Vale muito a leitura, eu super indico. O antepenúltimo livro que eu li no mês de abril foi Percy Jackson e a Maldição do Titã. Esse é mais um dos livros da série Percy Jackson, eu também vou deixar linkado aqui em cima. Muita gente me disse que ele era o melhor livro da série. Pra mim ele foi tão bom quanto o Mar de Monstros, só que com cenas de batalha melhores. Tá aqui linkado, vale a pena dar um pulo lá. O penúltimo livro que eu li no mês de abril inspirou, acho que foi o penúltimo vídeo que saiu aqui do canal, que eram livros amados, mas que pra mim não fizeram jus ao hype. Eu estou falando de Uma Chama Entre as Cinzas, da Sabaa Tahir, publicado pela Versus. Eu também vou deixar linkado aqui em cima exatamente esse vídeo para vocês entenderem exatamente o que eu senti aqui. Esse livro conta a história de Laia e de Elias. São os dois pontos de vista que temos nesse livro. Laia é uma erudita. Os eruditas são um povo. E Elias é um marcial. Os marciais, eles dominaram os eruditas. E enquanto os eruditas vivem nas mazelas, os marciais continuam levando tudo na ponta do chicote. Inclusive, Elias é um máscara. E os máscaras são um grupo de elite no exército dos marciais. Inclusive, Elias é um máscara, mas ele é um máscara que quer desertar. Ele não quer mais fazer parte daquilo. E Laia, quanto erudita, segue vivendo a vida de pobreza dela. Até que o irmão dela é pego traindo Império Marcial, trabalhando justamente para a resistência. Nisso, o irmão dela é preso, os avós são mortos e Laia consegue fugir. Ela vai em busca da resistência, buscando uma forma de tentar tirar o irmão dela da cadeia, salvá-lo da morte iminente. Ela encontra a resistência, mas eles dizem que só vão ajudá-la se ela se infiltrar no exército dos marciais como uma escrava da comandante. E é exatamente nesse ponto que as vidas de Elias e Laia convergem. Então, gente, o problema desse livro, o grande problema desse livro pra mim, é que ele tem uma das protagonistas mais inúteis da história das protagonistas. Ela passa o livro inteiro chorando. Ela não faz nada, ela só chora. Ela chora porque ela tá apanhando? Não. Ela chora porque ela tem medo de morrer? Não. Ela chora porque ela sente falta dos avós? Não. Ela chora porque ela se acha uma covarde. Esse é o motivo do choro dela. Ela tá ali para conseguir evidências para salvar o irmão dela, mas ela não faz nada. Em certo ponto do livro, ela consegue evidências e ela ignora essas evidências. Nada acontece. Enquanto as partes de Elias são verdadeiramente incríveis, cheias de ação, com um belo desenvolvimento de arco, a parte de Laia é completamente estagnada. Você chega em 80% do livro e é a mesma coisa como se estivesse em 10%. É extremamente repetitivo, é extremamente monótono, é cansativo para o leitor. Foi uma experiência bem interessante, porque eu entrava no capítulo de Elias, eu amava o livro. Eu entrava no capítulo de Laia, eu queria abandonar o livro. Eu acho que um livro que tem uma personagem feminina como protagonista, para ser interessante, não precisa que a protagonista seja fraca. Eu tenho visto isso com uma certa frequência, isso tem me irritado. A protagonista, ela pode ser forte, ela pode ser uma badass, ela pode ser destruidora. Ela não precisa ficar chorando pelos cantos do livro inteiro para criar camadas. Ela não precisa chorar para ter camadas. Isso não entra na minha cabeça, de verdade. Enfim, eu já falei muito sobre isso nesse vídeo que eu deixei marcado aí. Vamos dar continuidade, vamos pro último livro do mês. O último livro que eu li no mês de abril foi uma continuação de uma série que eu tava esperando para ler há um bom tempo já. Há alguns meses, na verdade. Eu mal consegui esperar, porque ele já tava aqui na estante, eu ficava olhando para ele pensando, pô, quero pegar esse livro para ler. E eu ficava enrolando, né? Queria, mas enrolava, até que eu enfim peguei. Eu estou falando de Império de Tempestades, o 5º volume da série Trono de Vidro de Sarah J. Maas, publicado no Brasil pela Galera Record. E o que falar desse livro, né? Rainha das Sombras deixa o leitor no hype gigantesco. É inexplicável o que aquele livro faz com a gente. E aí você fica no desespero, né? Meu Deus, o que acontece? E aí temos Império de Tempestades. Nesse livro acompanhamos Lena buscando dar continuidade aos seus planos. Eu não posso falar muita coisa, porque qualquer coisa que eu fale aqui é spoiler dos 4 livros anteriores, mais o Lâminas Assassinas, sabe? Então, eu não posso falar muita coisa. O que eu posso falar é que ele começa de uma forma bem lenta, sabe? Eu não tava entendendo muito bem o porquê do livro estar aqui. Então eu fiquei
um pouco decepcionado no início. Mas lá para os 30% do livro, o ritmo começa a aumentar. Começa a se tornar muito mais interessante acompanhar a história aqui. As coisas começam a se resolver, novos problemas começam a surgir e nós vamos acompanhando tudo isso no ritmo que Sarah J. Maas coloca. E por mais que eu goste da série, eu não posso dizer que foi um dos meus livros favoritos, sendo muito sincero. Uma coisa que eu ficava muito me perguntando durante a leitura dele era: esse livro é necessário? Fazer de Reino de Cinzas um livro de 1200 páginas não seria mais interessante do que fazer esse livro de 600? Enfim, inclusive eu gostei muito mais do arco de outros personagens além da própria Celaena, como por exemplo o arco de Lysandra, o arco de Elide, o arco de Manon. Todos esses capítulos, pra mim, eram muito mais interessantes do que o dela própria. O que por um lado foi muito bom, porque a gente entra em contato e cria laços maiores com os outros personagens. Mas no final das contas, eu estava lendo por Celaena. O pior é que eu tô falando isso e parece que eu não gostei do livro. Eu gostei do livro, eu gostei muito do livro. Eu tive uma senhora experiência dos 30% pra frente. Mas são coisas que me incomodaram. E eu acho que como grande fã da série eu preciso falar sobre o que me incomoda aqui também. Em tempo, o final é incrível e eu não sei se ele deveria ser um livro pra menores de, sei lá, 14 anos. Porque ele é bem gráfico, sabe? É uma série que eu recomendo de olhos fechados e que me deu momentos incríveis. E que ainda vai me dar com mais 2 livros que tenho pela frente. E eu, sendo muito sincero, mal posso esperar. Então é isso, pessoal. Essas foram as minhas leituras do mês de abril. Espero que o mês de maio seja melhor. Até a próxima. Tchau!